Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos começando aqui pela mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 7 de agosto de 2018. Sejam bem-vindos! É bom já ir se acostumando. Mal foi anunciado como vice de Bolsonaro, general da reserva Hamilton Mourão causa polêmica ao dizer que o Brasil herdou a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos. A política como ela é, entenda porque o ex-presidente Lula decidiu retirar do STF um recurso que pedia a libertação dele. Para tratar das pretensões eleitorais do PT e de outros tantos assuntos, estarão com a gente aqui nesta manhã, no estúdio do Morning Show, os analistas políticos Bolívar Lamonier e Maurício Moura. Abril despedaçada, corte de publicações e funcionários atinge aquela que durante décadas ostentou o título de a maior editora do país. Qual é a relação entre o mundo digital e a decadência da Abril, hein? Vamos tentar responder essa pergunta logo mais aqui no Morning. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Bom dia, Vinícius Moura. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos para nossa hashtag de hoje? Vamos falar de assunto sério, né, Edgar? Que temos aí? De um assunto sério e de um assunto triste também. Ontem o Ministério Público do Paraná denunciou aí o professor Luiz Felipe Manvalher, né, à justiça pela morte da mulher, a advogada Tatiana Spitzner, lá em Guarapuava, no Paraná. Ele está respondendo por homicídio qualificado, também por fraude processual e também por cárcere privado, podendo pegar então uma pena de 12 até 37 anos de prisão. Bom, as cenas eu acho que todo mundo já acompanhou, né? A gente vai até rodar aqui também na tela do Morning Show, Edgar. São cenas realmente muito fortes, né, dessa violência que começou já dentro do carro. A gente começa a ver as filmagens, né, no começo ali na entrada do condomínio. Ela sai do carro, ele busca ela, coloca ela no carro de novo. Depois já na garagem do condomínio as agressões continuam, ela tenta fugir, tenta se esconder dele, ele acaba levando ela pro elevador. A violência só aumenta e agora as imagens estão rodando aqui para o público do Morning Show, né, Edgar? Sim, você vê já dentro do carro ali, as agressões se iniciam ali, né? Exatamente. Ela tenta sair, ele segura, aí vão pro prédio, no estacionamento, no elevador. No elevador ela tenta também. Sair, e ela se tenta desvencilhar dele, ele segura, né? Ela tenta fechar o elevador antes que ele chegue, mas infelizmente tudo acabou acontecendo dessa maneira. E aí, Edgar, a discussão que se levanta agora e que a gente vai debater aqui com o público do Morning Show é aquela máxima, né? Será que em briga de marido e mulher realmente não se mete a colher? Porque foi um caso que gerou indignação em todo o país. Muita gente começou a levantar a possibilidade de moradores do prédio, amigos do casal, enfim, gente que tinha contato com os dois, de terem se calado, de terem uma postura omissa, né? E levantou-se também o questionamento: será que não já existia esse tipo de comportamento? Será que essas brigas não era algo já recorrente, algo que já acontecia bastante para ter chegado a esse ponto, né? Então, a gente quer dizer aqui no Morning Show que em briga de casal deve-se sim se meter a colher, claro, com cuidado sempre, né? Para também não colocar a sua vida em risco, mas existem meios, né, Edgar? Existe aí denúncias que podem ser feitas e que podem evitar esse tipo de morte. Então vamos com a hashtag Meta a Colher aqui no Morning Show hoje, Edgar. Olha, um assunto, é uma linha tênue aí, né? Quando você considera que tem que fazer a interferência, é um questionamento que você traz, acho pertinente, mas a gente tem que pensar, né? Até que ponto você vai se meter numa briga? Porque eu acho que, inclusive, esse ditado popular que a gente está usando aqui para nossa hashtag, Vini, briga de marido e mulher não se mete a colher, ele é feito com base numa discussão, num desentendimento do casal. Quando parte para uma violência explícita, como foi o caso, né, que terminou com a morte dessa menina, é diferente. Sim. Mas, e aí, vou passar pro Joel. Caio, vocês concordam com essa máxima popular? Eu penso, olhando essa situação,
situação, assim, não deixa de me ocorrer, assim, eu penso que se alguém tivesse falado alguma coisa ali, poderia ter qualquer evitado. coisa, talvez fosse o bastante pro cara já não ter ido até o fim ali, como foi essa morte, né? Então, realmente, quando tem uma cena de uma violência, uma briga que você acha que tem o homem, em geral o homem, né, exercendo aí uma violência ou sendo abusivo com a mulher, daí é o momento de interferir sim. Mas é claro, o ditado diz respeito a situações do cotidiano, né, desentendimentos, discussões. Agressões daí físicas, ninguém quer ser recorrentes, né? Daí é gravíssimo, daí alguém tem que sim interferir, né? Mas numa discussão do dia a dia não, né? Discussão do dia a dia você não entende os problemas ali, você não se... O caso dos vizinhos quererem meter a colher ou não, depois que tudo isso aconteceu, que é uma tragédia, só de ver essas imagens eu já tô até meio... Putz. Mas, enfim, isso é um extremo do caso, né? Os vizinhos falam, pô, vou ou não vou? Mas tiveram outras situações que também poderiam ter metido a colher e evitado... Meu, que morte é essa? O cara jogou a menina da janela. Ela morou no exterior e uma amiga que morava lá também via ela à torto e à direito com marca roxa no braço e tal, e chegava e perguntava pra ela, pô, esse cara tá te batendo? Esse cara te agride? E ela passava um pano. Claro, devia estar apaixonada, e aí o cérebro não raciocina direito, ela também não esperava que ia chegar nesse extremo. Mas os amigos que notavam que ela apanhava do namorado, do marido, que seja, também ficaram omissos à questão de denunciar alguma coisa. Então, tem vários capítulos dessa história inteira pra gente refletir. Devo meter a colher ou não devo? Uma vida poderia ter sido salva. E olha que troglodita pra você que tá no YouTube, imagem do elevador, da janela e tal. Fica a dúvida se tinha algum porteiro vendo essas cenas. Não tinha ninguém vendo. Exato, porque são imagens das câmeras de segurança. É o momento de ligar pra polícia, né? Se isso tá acontecendo aí, você trabalha no lugar, é o momento de acionar a polícia. Exato. É zoológico, né? Pra prender esse rinoceronte que é um animal. Fechado, Vini. Vamos lá, repete a hashtag pra gente, Vini. Hashtag meta a colher, Edgar. Boa, a gente espera então tua participação pelo Twitter e também aqui pelo nosso WhatsApp, mandando mensagens em vídeo, 11 931 17009, como eu falei na abertura do programa, os analistas políticos Bolívar Lamonier e o Maurício Moura vão estar com a gente. Manda perguntas pra eles, são várias as dúvidas que a gente tem sobre esse cenário político, eleitoral, você pode tirar suas dúvidas mandando perguntas aqui pros especialistas que logo mais estarão com a gente. Participe dessa entrevista no Morning Show. Olá, o número é o 11 931 17009, mensagens em vídeo, tá bom? No mais, você nos acompanha em imagem pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jovempanfm.com.br, transmitimos pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook, passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. O ex-presidente Lula decidiu retirar um pedido pela sua libertação impetrado no Supremo Tribunal Federal. O temor do petista era de que esse pedido servisse de gatilho para a corte discutir e decidir sobre a sua elegibilidade. José Maria Trindade, não direto de Brasília, mas aqui do nosso lado, à minha frente, nesse estúdio multicolorido do Morning Show. Zé, sempre bom ter você por aqui para trocar uma ideia sobre política. Seja bem-vindo mais uma vez. É bom respirar aqui esse estúdio muito bom mesmo. Vamos tentar Obrigado. Já de cara, Zé, explicar essa estratégia da defesa do Lula e do próprio Luiz Inácio? Olha, é uma estratégia antiga, nós já até falamos aqui sobre essa estratégia do PT, de atrasar o processo, prender toda a esquerda, demonstrar força na própria esquerda, desorientou todo mundo, né? O processo está aberto e indefinido exatamente por esta indefinição de uma peça importante na disputa, né, pela presidência da República, que é o Partido dos Trabalhadores, que reúne ali a esquerda. A estratégia já confessada é de atrasar e tentar colocar na urna eletrônica a fotografia e o nome do ex-presidente Lula, mesmo que seja outro candidato. Se ele for inviabilizado num determinado espaço da campanha, não há mais tempo para trocar os dados, né, da urna eletrônica. E é por isso que o nome dele ficaria. Mas é impossível.
não existe uma maneira prática de evitar a candidatura antes, porque ela não existe, né? Porque ela não foi registrada. A partir do momento da apresentação do registro, até o dia 17, e o PT vai usar aí até as últimas horas, o Tribunal Superior Eleitoral vai rejeitar, porque Lula está na lei ficha limpa, além de preso, né? E aí o PT entra com pedidos para tentar manter uma candidatura sub judice. Existem prefeitos assim no país, mas prefeitos que disputaram com dúvidas. Neste caso do Lula, não há dúvida, como diz o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é uma situação chapada, ou seja, sem dúvida nenhuma. Então, esta é a estratégia do PT, que está bagunçando ali o campo da esquerda, está desnorteando, inclusive, a disputa eleitoral. E olha, Edgar, já está comprovado de que é competitivo o candidato a ser indicado pelo ex-presidente Lula. O Zé, então o que te faz crer que o nome não vai estar na urna? A certeza que os ministros do Tribunal Superior indicam de que não há como fazer o registro, porque o caso dele já foi julgado, não o dele especificamente, mas um caso parecido pelo Supremo, e não há o tal fumo bunus iuris, ou seja, fumaça do bom direito, ou seja, não existe a possibilidade. Certo. Joel, e aí, que análise você faz dessa estratégia, dessa movimentação aí da defesa do ex-presidente Lula? Ó, que coisa, viu? Eu tava na Flip, né, na sexta passada e na anterior, todo mundo ali falava Lula livre, as pessoas em campanha, militância. Quem que acabou com a campanha do Lula livre, né? Foram os inimigos, os adversários, a direita? Não. A própria defesa do Lula retirou o pedido, né? Porque mostra, isso é tudo parte, toda essa suposta campanha, esses supostos ideais, essa suposta luta por justiça, na verdade, é uma luta, uma guerra eleitoral para tentar viabilizar o projeto do PT. Eles sabem que não vai ser candidato. Estão tentando esticar ao máximo essa ilusão, esticar ao máximo essa mentira. E se, como o José Maria aqui falou, seria um belo tiro, estrategicamente falando, imagina, não ter o candidato como Lula, mas ter dado tempo de ser o fotinho com o nome dele na urna. Sim. Se o TSE tiver alguma responsabilidade com o país, não vai permitir um estelionato completo desses, né? Daí é assim, é enganar a população, né? Botar uma foto e um nome de alguém que não é candidato. E, ironicamente, a própria defesa decide que é melhor, então, nesse momento, o Lula preso. A estratégia é essa, exato. Ô, Edgar, se me permite fazer uma pergunta pro Zé Maria, que tem sempre, né, o faro aguçado aí para as eleições. Ô Zé, a gente sempre fala em muita mudança, em muita renovação, né, tirar aqueles que estão ali, dar uma mexida, mas diante desse quadro, diante dessa estratégia do PT, a gente pode ter um segundo turno com mais do mesmo? Eu quero dizer assim, um segundo turno com PT e PSDB novamente ali? É possível, e é o sonho do PSDB e o sonho do PT. Os dois sonham com isso, porque sabem mais ou menos ali como será o resultado, né? E o interessante é que eles estão apostando principalmente porque Geraldo Alckmin conseguiu um latifúndio em horário eleitoral, né? 5 minutos e 20 segundos, somados os 4 adversários dele, não chega ao tempo dele. Sim. Então é possível... Fora as inserções, né, Zé? Eu conversava com o Celso provável, Russomano, né, Zé Maria? Eu conversava com o Celso Russomano, que me contou uma história parecida. Ele entrou como favorito aqui à Prefeitura de São Paulo e massacraram ele no horário eleitoral. Ele diz, quando eu respondi uma denúncia, tinham 5. E fiquei tonto, não sabia, por um pouco tempo e tal. Então, pode ser um processo parecido. Agora, o sonho do PT, eu acho que o sonho mais até do que o Alckmin é enfrentar o Bolsonaro no segundo, né? Porque eles nada. Porque eles enfrentam alguém que é tão radical que eles têm mais esperança de pegar o centro. É Alckmin. O PT e o PSDB, eu costumo dizer, como tem o alcoólatra e o codependente, os dois são codependentes. Um é viciado no outro. Vamos com outro destaque aqui, seguindo nessa abertura do Morning Show, do noticiário político ainda. Ontem, o primeiro dia do general Hamilton Mourão no posto de vice do presidenciável Jair Bolsonaro já causou aí um rebuliço aí, né? O que foi esse primeiro dia aí, Caio? Conta pra gente, como é que foi? Ele já começou com o coturno direito, né? O general da Reserva Mourão. Começou metralhando. Começou muito bem. Foi a primeira agenda como pré-candidato à vice-presidência do Brasil. O general Mourão já deu aquela butinada na polêmica. Vamos aguentando, né? Ele estava em Caxias do Sul, município no sul do estado do Rio Grande do Sul, num almoço na Câmara da Indústria e do Comércio. E durante esse almoço ele
levantou-se para dar algumas palavras e tal para a imprensa que estava ali, e quando ele falava sobre as condições de subdesenvolvimento dos países da América Latina, do Brasil, ele deu a seguinte declaração, abre aspas: e o nosso Brasil? Eu já citei nosso ponto estratégico, mas tem uma dificuldade para transformar isso em poder. Ainda existe o complexo de vira-lata aqui, fecha aspas. Por que fecha aspas? Porque a sequência dessa fala vocês vão ouvir na própria voz dele. Essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, minha gente. Meu pai era amazonense. E a malandragem, Edson Rosa, nada contra, viu? Mas a malandragem que é oriunda do africano. Então, essa é o nosso cadinho cultural. Bom, vocês Nada ouviram contra. mais ou menos porque o áudio tá aí um pouco prejudicado, Não, o microfone deu pra ouvir. colocado, mas deu pra ouvir, né? Ele falou que a gente tem algumas heranças malditas e colocou a culpa em cada uma das etnias. Aí quando você ouviu ele falando agora, o Vini até tirou um sarro, vereador Edson Rosa, ele falou nada contra, mas a preguiça vem dos negros e tal, dos africanos. Edson da Rosa é um vereador de Caxias do Sul, lá pelo MDB, por isso que ele pediu essas desculpas. Talvez numa de morde e assopra, ele falou o que não devia, pegou muito mal essa declaração dele, depois ele tentou assoprar e falou o seguinte: olha, eu quero resgatar o orgulho dos brasileiros, mas eu acho que a intervenção militar não é uma varinha mágica. Mudou rápido de ideia, porque ainda ontem nesse Morning Show a gente lembrou uma fala dele de setembro do ano passado, quando ele falou que se o judiciário, os políticos não tomassem uma providência, o militarismo tomaria. Vamos lá, Trindade, e aí essa declaração, hein? O que a gente faz com ela, Trindade? É uma declaração grave, Edgar, porque denuncia, desnuda o que realmente pensa o general Mourão, ou seja, aquela cultura de que o índio é preguiçoso e que o africano é criminoso e tal. Ele está traduzindo, né, o pensamento dele. São estereótipos que não são verdadeiros, criados, porque quando a gente chegou aqui o índio não trabalhava, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, os índios não trabalhavam, evidente, não tinha fábrica, não tinha trabalho propriamente dito. Caçava, e não trabalhava o trabalho do colonizador, do europeu, enfim, né? Isso, eles colhiam e caçavam, era o trabalho, e pronto, quando não estavam isso descansando. Aí tinha a ideia de que o índio não fazia isso porque era preguiçoso, da mesma forma o africano. Essa é a composição do povo brasileiro, e que já foi demonstrado muito bem essa composição. Agora, é grave que agora um general que é candidato à vice-presidência exponha esse tipo de preconceito. Por que é preconceito? E luta contra os demônios próprios, quando ele diz, olha, eu sou indígena, ou seja, eu também sou indolente. Ele admitiu que é indolente. Né, e luto, assim, a ideia é assim, eu luto contra isso todos os dias da minha vida, né? E acho que legitimando esse álibi, né? E posso falar a respeito, né? Cola isso, Joel? O que ele demonstrou pra gente foi uma visão muito comum e muito negativa do próprio Brasil, né? Você viu que ele não limitou a crítica, entre aspas, dele só a negros e índios. Ele falou até dos portugueses também, que teriam trazido a cultura do privilégio. Ou seja, ele diz, toda a nossa origem é marcada por culturas ruins, né? Em geral, a pessoa fala isso pensando, quem dera se a gente fosse como os americanos, ou sei lá, ou os povos da Europa, não sei o quê. E é uma visão que, na minha opinião, pelo menos precisa ser vencida. O mix, a mistura cultural brasileira dessas três matrizes, portuguesa, africana, de várias nações africanas aí, indígena, tupi, guarani, é muito rica e é algo a ser valorizado, é algo que vai nos trazer, e que o nosso potencial como nação está justamente isso, né? E não na negação desse legado, com a ideia de que, quem sabe um dia a gente se torne um país da Europa. Isso jamais será um país do norte da Europa, jamais seremos. A gente tem a nossa cultura, que é muito rica e que traz respostas para dilemas do século XXI melhores que a cultura americana, melhores que a cultura europeia, e é isso que alguém que tem uma visão de futuro do Brasil precisa trazer e apostar, e não ficar com esse velho discurso de complexo de vira-lata. E enquanto ficar olhando ali, apontando a cultura europeia, tudo, jamais encontraremos e valorizaremos a nossa identidade, que vem exatamente da riqueza dessa mistura que você citou, Joel. Eu não vejo, a imprensa hoje repercutiu essa fala dele de uma forma negativa, porque é evidente, é uma declaração bastante infeliz por parte dele, mas repercute como uma fala racista. Eu honestamente não vejo racismo na fala dele. Ele colocou o dedo apontando para um defeito na visão dele de cada uma das etnias que tem aqui principais, a maior mistura no povo brasileiro, mas quando eu chamo alguém de preguiçoso, quando eu chamo alguém de malandro, eu não vejo aí um racismo
racismo. O racismo eu vejo mais falando, olha, você por ser negro é inferior a mim. Você por ser negro não admito que use o elevador comigo. Você por ser negro não merece estar nessa posição. Agora se eu falo, você é preguiçoso e ponto. Se eu falasse, você por ser negro é preguiçoso, aí seria uma manifestação racista. Do jeito que ele colocou, não vejo racismo, apesar de ser uma declaração infeliz. Mas eu vejo com muita preocupação essa fala dele, até não sei se vocês concordam comigo ou não, porque nesse norte da visão dele, ele coloca muito assim, quem está comigo desse lado de pensamento é um cara legal, quem está do lado de lá é quem nos atrasa, quem nos prejudica, então somos nós contra eles, mais ou menos assim. Isso vai muito no norte de separação de povos, separação de gente, e a gente já viu nos capítulos não tão longe assim da nossa história, onde essas separações vão dar. Falado, vamos girar o assunto agora. Mas ninguém vai concordar, não sei se eu falo. Isso aí, discordar. Isso aí é a origem do racismo. Isso aí é a origem do racismo. É você atribuir a uma raça características que não são próprias, né? É uma raça. Isso é o racismo. É a origem do racismo. Não é pessoal, mas é contra toda a raça. É até mais grave do que você atingir uma só pessoa. E essa fala, esse tipo de comportamento, e além de outras questões, é claro, colaboram para aquele pensamento do Joel ontem, de que essa estratégia de ter colocado o Mourão como vice do Bolsonaro é uma estratégia até para pensar se o caso Bolsonaro vença uma eleição, se vão pedir um processo de impeachment dele ou não, né, Joel? Vocês querem mesmo botar esse cara aí no lugar do Bolsonaro? Esse vai ser o argumento. Segura a onda, né? Vamos lá, agora sim, vamos girar 2 semanas após entregar a gestão do grupo à consultoria de reestruturação Álvares e Marçal. A Abril começou ontem a implementar cortes de pessoal e de publicações também. Foram inúmeras, né, Vini? Vamos para os detalhes? Sobraram, dá para contar nos dedos de uma mão as que sobraram, hein, Vini? É uma realidade, mas é uma realidade muito triste que bate à porta. Realmente é o digital tirando cada vez mais aí o espaço do impresso, e ontem Abril, em meio de um comunicado, anunciou aí, né, o fechamento de vários títulos, de vários portfólios, mas não anunciou oficialmente quantos funcionários foram demitidos, mas isso está gerando aí em torno de 500 a 600 funcionários até agora, podendo esse número aumentar. Então, algumas revistas como a L, como Boa Forma, Mundo Estranho, Casa Cláudia, Minha Casa, Cosmopolitan, todas essas revistas foram fechadas. Vão continuar aquelas que ainda dão um certo rendimento aí para Abril, né? Como Veja, como Exame, 4 Rodas, super interessante, né? Eles falaram que isso faz parte aí de um processo de reestruturação, e para ter a saúde financeira do grupo, inclusive foi por isso que eles entregaram, né, a empresa nas mãos dessa consultoria há 2 semanas atrás, né, tirando ali a família Tivita do comando do grupo, e obviamente que essa empresa já está tomando aí as providências, né, para enxugar, né, essa dívida da Abril que gira em torno, Edgar, de 1,3 bilhão de reais. Então realmente... O que eu fico pensando, Vini, é que assim, como uma empresa aí, Joel, Caio, Trindade, do porte da Abril, não se preparou para essa transição, né, do papel, da impressão ali, né, no papel, para esse mundo digital que chegou avassalador, né? É uma empresa com a estrutura da Abril, não tenha se preparado. Será que é fácil se preparar e criado tipo de estratégia? Não é fácil, mas a Abril realmente nesse ponto ela demorou para fazer isso, assim, uns 10 anos atrás, assim, era o momento talvez de estar entrando forte nisso. Eu acho que ela deixou um pouco para trás. Tem uma crise, ou seja, da empresa Abril enquanto tal, mas também é um problema de todo o setor impresso, né? Acho que outros conseguiram, talvez com um pouco mais de rapidez, mas todos os jornais impressos, tudo está passando por um momento, assim, muito difícil. Por quê? Porque no impresso você tinha publicidade, você tinha as pessoas que compravam e que assinavam, e as pessoas estão parando de ler o impresso, as assinaturas do impresso caíram e, portanto, a publicidade caiu muito também, e as pessoas não querem pagar, resistem muito para pagar por conteúdo online. Que podia ser só uma migração, né? A pessoa para de assinar o impresso, mas assina online, tá valendo. Mas as pessoas não querem pagar pelo online. Isso é um desafio para a mídia impressa, assim, enorme. E coloca nossa cultura, o nosso debate público em risco também, porque essa mídia tem um papel assim, importantíssimo. Abril, outros grupos, tem um papel muito importante. Eu pergunto pra vocês, quem é que paga pra ouvir rádio?
Pois é, A televisão chegou aqui na década de 50, o rádio já estava há muito tempo. Quem que passou a pagar para continuar ouvindo rádio, deixou de pagar para ouvir rádio? Eu vejo as mídias radiofônicas que se prepararam muito bem para o advento da televisão, que nem se falava a internet, sobreviveu. Você pega a Jovem Pan, tá aí desde os Mas anos o rádio 60, é gratuito ainda, e né? houve... Não, isso que eu tô falando. Então, esse argumento Caio, de que os jornais estão mal das pernas porque ninguém houve mais aquecimento. assina, o rádio ninguém nunca assinou. Não, e tá mais, aí. houve um aquecimento no mercado radiofônico novamente, né? Com essa questão da entrada do digital, tudo, o rádio voltou a ganhar uma força que havia ali... Tinha perdido um pouco, né? Agora voltou, né? Enfraquecido ali durante um período, né? Aí você pega, sem nenhum interesse, você pega o Tutinha que brilhantemente está apostando também na internet. Puxa saco. Edgar, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto. Eu até faço algumas palestras em faculdade. Ele merece, Trindade. Peraí. Palmas para o Caio! Ele acha que agora o aumento vai rolar. Ele não precisa, ele já comprou inclusive uma moto nova, tá na boa. Não, eu tô brincando, mas eu tô falando sério, porque você pega os caras sabendo sambar conforme a música e a internet tá aí ganhando espaço, então se aposta na internet. Hoje em dia, as próprias emissoras de TV estão fazendo TV e conteúdo on demand, estão indo pra internet. O Grupo Abril tinha uma revista para conversar com cada público. Capricho, as meninas todas se baseavam na Capricho. Hoje elas se baseiam em sites, sei lá, quais. Você tinha o público masculino, Men's Health, Playboy. Perdeu, não tem um canal no YouTube pra mas isso. O Joel tem razão. Houve sim uma demora. Os blogs tomaram conta de cada um dos assuntos que as revistas, né, que são publicações especializadas, tratavam. Então, antes que isso acontecesse, a Abril tinha que tomar essa decisão. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu me considero profissional da transição. Quando eu me formei, saí da faculdade, cheguei no estado de Minas, eu era o único formado, e todo mundo me chamando o idiota da objetividade, porque a gente trabalhava o lead, né, destruindo o nariz de cera e tal. E a tecnologia foi chegando e eu fui ficando e fui me adaptando. Hoje eu apresento de Brasília um programa de 1h30, Pingo nos Is, com imagem. E estou devidamente adaptado. Como é que você diz? A mágica do rádio com imagem. Que virou TV. Isso aí. Então, nas faculdades, quando eu vou e mostro meu gravador antigo e tiro uma fita cassete, todo mundo fala... Aí eu falo assim, gente, não tem tanto tempo, isso tem 25 anos, aí todo mundo ri. Aí quando eu olho, todo mundo tem 20 anos, aí 25, o tempo é subjetivo. 25 anos é muito para esse pessoal que está na faculdade hoje. Eles não conhecem a fita cassete. Então, a Abril continuou antes da fita cassete. Eu me lembro, Edgar, no Salão Verde discutindo, quando eu conheci a internet, não me esqueço, primeira vez. Tem uma coisa aqui lá no KD, aí procurou sexo. Não sei quantos mil sites já tinha. Eu falei, pô, esse negócio vai dar certo. Cadê já é pré-história também. BBS, isso vai dar certo, isso vai substituir jornal. Aí o Brito, um fotógrafo famoso, amigo meu, falou assim, nunca, imagine como é que você vai levar um computador para um banheiro para ler jornal. Diminuíram o computador, então pronto, deixaram mais fininho, colocaram na palma da mão, né, através desses dispositivos móveis. Mas voltando à questão da Abril, eu acho que houve aí, há que se considerar também o hábito do leitor, do consumidor da informação, seja ela da revista de decoração, da revista feminina, da revista masculina que o Caio falou, do cara que gosta de automobilismo, porque teria que ter havido, na minha modesta opinião, um treinamento e uma transição para que esses leitores fossem junto, né, para a mídia digital, uma condução desses tinha que criar hábito. blogs. Cada revista dessa teria que ser um blog e não há transição possível. Eu preciso contratar novos profissionais para não trazer os vícios antigos. E olha, eu não acho que acaba emprego, eu acho que transfere empregos. Outros vão assumir essa função, mas não serão os antigos. E os antigos têm que correr atrás, né? E a Abril está se reformulando. Eu, por exemplo, tenho uma coluna semanal no aplicativo da Exame Hoje, que é um aplicativo da revista Exame, puramente aí nos mobiles aí, tá se reinventando. Estamos com um timaço lá de colunistas. Você tá se vendendo, você tá usando espaço para vender outro lugar. Um elogia o chefe, o outro se vende. É o endomarketing, puxa saquismo, acho que é hora do break. Eu só acho ele brilhante. Eu não tenho lojinha. Mas a Jovem Pan se colocando. Quer mandar um abraço para alguém, Edgar? Tá tudo bem em casa? Vou mandar pro seu Tuta, grande seu Tuta, que me contratou, assinou o livro para mim. Vamos pro intervalo, pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma paulada aqui, Edgar. Você que
comenta aí nos portais que fica comemorando demissão dos outros. Ah, teve isso, Isso é muito pequeno. Teve gente. isso, é muito, horrível, porque isso é estão horrível. por viés ideológico. Não, e tem um que fala assim, eu tô comemorando porque a Abril era de esquerda, o outro fala que é de direita. Abril foi a voz da direita, Não, depois assim, mudou, gente, ficou mais central, mas... São era pais de voz da família, né? São muitas famílias que hoje estão aí sendo... É verdade. que estão sendo desempregadas aí com essa demissão em massa. Ô, Trindade, tem que me despedir de você? É isso ou você fica com a gente? Fica com a Não, gente. vou continuar mais um pouquinho. Maravilha. Vou tomar mais então. uma água. Gente, É tipo, você recebe uma visita em casa e fala, você não quer ir embora? Vamos lá, daqui a Falta pouco a de gente educação, segue aqui. Olha, para nos acompanhar por imagens, acesse jovempanfm.com.br, assine o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente passou já de 200 mil inscritos, olha que beleza, mas ainda falta você. Vá lá e faça a sua inscrição no nosso canal. Agora 10h34, horário de Brasília. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. Hoje, dia 7 de agosto, estamos a exatos 2 meses do primeiro turno das eleições gerais. Muitos eleitores ainda estão com dúvidas sobre o processo eleitoral. Lula tem chance de disputar o pleito ou de aparecer nas urnas? A candidatura de Jair Bolsonaro pode derreter por causa do pouco tempo que ele terá na televisão? Marina Silva superará esse mesmo problema? Em que medida as chances de Alckmin aumentaram depois do acordo fechado com o Centrão e a escolha da Ana Amélia como vice? Ciro Gomes está mesmo isolado na disputa? Para responder a essas e outras perguntas, estão com a gente aqui no estúdio o cientista político Bolívar Lamonier, sócio-diretor da Augurium Consultoria, e o economista Maurício Moura, fundador e CEO do Instituto de Pesquisas Ideia Big Data. Primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao nosso Morning Show. Muito prazer aqui ter vocês, hein? É um grande prazer para nós participar do Morning Show. Vamos lá, Bolívar, Maurício. A primeira pergunta que eu passo para vocês é a seguinte: vamos falar para os nossos ouvintes, na visão de vocês, qual é o principal ponto que difere essas eleições atuais das que tivemos desde a redemocratização? Bom, eu diria em primeiro lugar que nós não temos um candidato natural, né, que seja visto como mais provável e que tenha uma preferência ampla entre os eleitores. Em segundo lugar, o clima da sociedade, que é de muito mau humor, né? O pessoal está muito raivoso. Eu suponho que isso vai diminuir no decorrer da campanha, mas esses dois fatores pesam muito. Então, combinando essas duas afirmações, eu acho que este momento é tudo quase imprevisível, né? Maurício vai nessa linha também? Bom dia ouvintes. Eu acho que a eleição presidencial no Brasil sempre foi muito centrada na questão da economia, né? A questão da renda, do emprego. E eu acho que essa eleição traz dois outros protagonistas na discussão presidencial. Segundo as nossas pesquisas, o primeiro é a questão da corrupção, da ética, e eu acho que a Lava Jato contribuiu muito para isso. Em 2014, a gente perguntava qual eram as grandes preocupações dos brasileiros. 15% falavam de corrupção, agora 30% falam de corrupção. Segurança pública, a gente pesquisava em 2014 que estava de 5% a 8% de preocupação, agora está entre 10% e 15%. Ou seja, essa vai ser uma eleição que, além da economia, a gente vai falar bastante de segurança pública, né, porque as cidades médias no Brasil sofrem com isso, e da questão da corrupção. Então, acho que esses dois elementos são novos na pauta principal da eleição presidencial. Lamonier, a gente vê claramente de que houve ali um divórcio entre a população, o eleitor e o mundo político.
todo mundo político. E provocou uma confusão muito grande e daí a dificuldade em se fazer uma análise coerente da política, né? A pergunta é assim, o que vai acontecer agora, a partir daí, desta constatação? Eu penso que o próximo governo não vai poder mexer muito no sistema político, ele vai estar muito ocupado arrumando a casa. Então, mudar o quadro de partidos, tudo isso vai ser muito difícil. Neste momento, o que nós vemos, devido principalmente à Lava Jato, que o Maurício já mencionou, nós temos 36 partidos, mas se você disser que não temos nenhum, dá na mesma, porque estão todos estilhaçados, né? Todos foram atingidos. Então, há uma rejeição generalizada da política e o personagem realmente político mais importante do ponto de vista prático, me parece, os grupos de interesse, né, os chamados grupos corporativos. Isso ficou mais do que demonstrado na greve dos caminhoneiros, que você também pode chamar de lockout, se você quiser, que foi uma combinação de transportadoras e de caminhoneiros. Ali o governo ficou refém. Mas, evidentemente, não é o único grupo. Tem a bancada ruralista, tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica. Esses são coesos e ativos. Mas quem é que está no comando da política? Hoje? Sim. Eu gostaria de saber. Eu desconfio que é o presidente da República, mas eu não juro, não. Não é o que pensam 97% da população. Não, isso reforça o que nós dissemos anteriormente. Nós estamos numa situação de alta imprevisibilidade e a campanha eleitoral é que vai ter que clarear um pouco esse quadro. Só para dar um dado, na última pesquisa que a gente fez, 75% das pessoas disseram que não tem nenhum partido político de preferência. Então, se você imaginar que você tem 36 partidos e 3/4 da população não tem nenhum partido de preferência, isso é um problema de representatividade enorme, que não é só brasileiro, é global. E acho que do ponto de vista de narrativa da campanha, eu acho que o Brasil esse ano vai ter o ápice da narrativa do antipolítico, do fora do sistema. Eu acho que isso vai perdurar a eleição, seja no nível proporcional e no nível majoritário. Deixa eu aproveitar uma carona, Joel. Então por que os outsiders, os chamados outsiders, nenhum até agora vingou como se esperava? Tanto se alardeou, se falou disso, né, a partir do ano anterior, né, do ano passado, e nenhum deles progrediu e foi à frente, né? Por que isso? Eu acho que é uma expressão muito mais do lado da oferta do sistema partidário, que pouco permite a entrada de novos participantes do que pela demanda, muito pelo contrário. Eu tenho um dado que em 2014 a gente perguntou se as pessoas estavam dispostas a votar alguém de fora da política para presidente, 24% diziam que sim. Agora 52%, praticamente dobrou. Ou seja, é muito mais pelo sistema partidário que não permite essa renovação do que pela demanda, né? Mas o próprio Jair Bolsonaro, ele tá bom, ele já é político, a deputada há quase 30 anos, tudo bem, mas ele não representa um pouco essa figura do outsider? Já que a gente não tem um puro sangue, um Luciano Huck, um Datena, o Bolsonaro não é aquela contramão, não representa a figura do candidato contramão de tudo que se vê por aí até hoje? Eu acho que em parte sim, mas ele é deputado há 29 anos, né? E ele, digamos, se auto-intitulando militar, porque não é militar há quase 30 anos, ele atrai o pessoal que está preocupado com segurança, o pessoal que acha que havendo um uniforme de militar, o sujeito tem capacidade de resolver todos os problemas do país em 10 minutos. Então há um eleitor que se ilude muito com essa ideia de que o militar tem uma capacidade de resolver problemas rapidamente e de maneira justa para todo mundo, né? O que é uma ilusão colossal, mas tem muita gente que pensa isso, então ele atrai esse tipo de... O fenômeno Bolsonaro é um fenômeno complexo de explicar, mas acho que ele tem 3 características. A primeira, ele é meio Bernie Sanders, né, que fez toda uma campanha nas primárias nos Estados Unidos se dizendo outsider, ele estava há 35 anos em Washington. E uma coisa que os eleitores do Bolsonaro valorizam muito é a autenticidade dele, de falar as coisas do jeito que ele pensa. Além disso, eu acho que no Brasil, o fato de alguém nunca ter estado no executivo dá uma noção para o eleitor de que ele nunca participou de um governo, né? Então eu acho que também tem esse fator. Eu queria trazer a conversa para o outro nome aí que está forte nas pesquisas, que é o Lula, mas que a gente sabe muito bem que pelas leis atuais do Brasil não deve ser candidato, mas a intenção de voto dele está lá. E se ele deixar de ser candidato, esses votos, vai acontecer alguma coisa com esses votos dele, né? Para onde vão? Será que ficam no candidato do PT? Vocês acham que vão para outros nomes? Será que ficam sem candidato? Será que vão para a direita? Tem gente que diz que ou vota no Lula ou vota no Bolsonaro. O que será que acontece com essa intenção de votos do Lula?
Esse é um fenômeno super interessante, que o Brasil tem uma eleição que 1/3 do eleitorado vai ficar órfão, como você falou. Nas pesquisas, quando a gente fala que dá opção um candidato do Lula, do PT indicado pelo Lula, esse nome chega a quase 10%, ou seja, entra no jogo para disputa numa vaga no segundo turno. E o PT ainda hoje, a gente nos nossos números, ainda tem de 15% a 20% da preferência do eleitorado. Ou seja, um candidato do PT ele é competitivo para disputar o segundo turno. Né? Agora, eu acrescentaria o seguinte, né? Se houver um índice muito alto de abstenção e de voto branco e nulo, o mais prejudicado provavelmente será o PT, cujo eleitorado tem um nível educacional mais baixo, é da periferia, se estiver chovendo no dia. Então, eu acho que eu chutaria, né, um mero palpite, de que a capacidade efetiva de transferir votos para o Haddad não iria além de 10%. Até porque o Haddad não tem muita cara de petista. Eu acho esse ponto importantíssimo, porque se você pegar a evolução de branco, nulos e abstenção no Brasil, ela tem crescido. Em 2014 foi 28%, em 2016 foi 36%. E o ex-prefeito João Dória só ganhou a eleição no primeiro turno porque nas periferias da cidade, onde o PT costumava ter voto, teve muito branco, nulo e abstenção. Quem consegue capturar esses indecisos aí, hein? O que eles estão esperando para votar em alguém? Eu penso que aí, se conseguir capturar, o que é uma dúvida, eu penso que os fatores tradicionais são decisivos, quer dizer, tempo de televisão e estrutura partidária. Muito mais do que redes sociais, na minha opinião. Quer dizer, provavelmente o Maurício tem dados a respeito disso, mas a minha impressão é que você ter uma estrutura partidária no Brasil inteiro, não que os partidos tenham grande consistência, mas o candidato chegando lá em Roraima ou lá na Rondônia, ele pelo menos tem gente esperando no aeroporto, que é o pessoal local do partido. Isso é da maior importância na campanha eleitoral. Eu acho fundamental, porque essa estrutura é usada para você pedir votos de governador a deputado, só que eu queria ponderar alguns fatores. O primeiro é que essa é uma eleição que vai ter menos recurso para a campanha do que tinha em 2014, ou seja, tem muito cabo eleitoral pago que não vai ter recurso para isso. No Brasil, desde 2014, aumentou muito o número de smartphones e celulares em todas as classes sociais. A gente tem um dado de WhatsApp que no Brasil tem 125 milhões de WhatsApp e 90 milhões ativos. Hoje em dia todo mundo tem grupo no WhatsApp, ou seja, tem discussão política no WhatsApp. Eu vi pela eleição da Colômbia e do México que o WhatsApp foi a principal plataforma. E não é difícil, no programa eleitoral, eu acho que é mais importante do programa eleitoral são os spots de 30 segundos durante os intervalos. Mas eu duvido que alguém não olhe celular durante o intervalo de algum programa. O Facebook soltou um número que as pessoas olham o celular em média 50 vezes por dia. Ou seja, vai ter uma competição com o mobile do programa eleitoral e vai ter menos recursos para fazer campanha na rua. Você vê ineditamente a mobilização toda da paralisação, o lockout, como citou o Lamoni aqui, dos caminhoneiros, foi feita com base na plataforma do WhatsApp. Agora um apontamento só antes de passar para o Vini, para a gente rodar aqui. Quando o Joel trouxe a pesquisa, para onde vão esses números, para quem está cativando com uma estratégia melhor esses indecisos aí, mas tem um apontamento das pesquisas, uma observação que quando o Lula está fora do páreo, o Ciro cresce, e a Marina cresce também, isso é evidente nos números, né? Por participarem aí, imagino eu, corrijam se eu estiver errado, desse espectro centro-esquerda, não é isso? Eu acho que muito mais, meu palpite agora, porque essa eleição é altamente imprevisível, é que vai ter uma disputa do campo mais popular, assim, de quem vai para o segundo turno, aí tem Marina, Ciro e o eventual do PT, e tem uma disputa do que a gente chama de campo azul entre o ex-governador Geraldo Alckmin e o deputado Jair Bolsonaro. E eu acho que é óbvio, quando o Lula sai, esse campo popular, a Marina e o Ciro ganham. Mas a questão é se eles sustentam isso, essa é uma grande pergunta. Quer falar, Lamoni? Justamente reforçando o ponto, porque por isso que eu disse que a televisão vai ter um papel importante. É uma especulação que eu faço da seguinte maneira. Quando a sociedade está muito incomodada, muito raivosa, muito hostil à política, em vez de decrescer, eu acho que a audiência do horário gratuito vai aumentar. Então, as pessoas vão querer saber, quer dizer, mesmo com raiva e tal, mas elas vão querer olhar e saber o que as pessoas vão dizer. Né? Uma eleição acirrada tende a ter mais comparecimento do eleitor do que uma eleição blanda. Assim. Eu creio, devido à sua opinião com você, até me surpreendi quando você disse, se chover, fulano não vai. Eu acho que o calor da eleição vai inflamando a população a ponto... É igual você na Copa do Mundo, não ia assistir e foi o que mais viu. E que mais vi. Vai lá, Vini. Minha pergunta ainda é nesse sentido, da estrutura
estrutura e de alianças, né? Porque o Geraldo Alckmin vai ter esse tempo de televisão, vai ter esse tempo, esse espaço todo na mídia durante esse tempo todo, mas ele também se usa disso para dizer que ele fala, né? Eu tô em quarto colocado nas pesquisas, mas fui o que mais juntei partidos, alianças em torno de mim, porque eu sou um cara que tem credibilidade e com isso eu vou conseguir governar mais fácil, vou conseguir aprovar as propostas com mais agilidade no Congresso. Esses outros candidatos que estão mais isolados, se eles vencerem a eleição, eles vão ter essa dificuldade por não estar cercado de tantas alianças em torno deles? Olha, eu acho que, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que o próximo presidente, seja ele quem for, provavelmente vai ser muito fraco, né? Porque essa eleição já enfraquece o candidato de saída e os problemas do país são terríveis, não estão melhorando, a recuperação econômica é muito tênue, se é que existe. Então, eu temo que nós vamos ter um governo fraco. Agora, se o eleitor atinar com a ideia de credencial, que o candidato precisa ter credenciais de governo, aí é evidente que o Alckmin é disparado o primeiro, né? Porque os outros, ainda aqueles que tiveram alguma passagem pelo Executivo, como o caso do Ciro Gomes, da própria Marina, foram passagens bastante pouco significativas, né? Ao passo que o Alckmin é governador de São Paulo há muitos anos, é o principal estado da federação, é um estado visto como bem administrado, então ele tem muito a mostrar. E esse ponto é fundamental, porque fazendo uma matemática aqui, provavelmente o eleito vai ter um terço mais ou menos que não vai, branco, nulos e abstenções no segundo turno, um terço vai votar contra e um terço vai eleger. Então, do ponto de vista de popularidade, ele já vai entrar com um terço só de apoio, né? Qualquer um. Exatamente. Vai, Joel. Vocês dois, Bolívar e Maurício, estão olhando para a política, mas representam aí duas abordagens diferentes, né? O Bolívar traz a leitura da ciência política, Maurício, você ciência dos dados aí. Vocês acham que as duas... Não é essa a descrição. Eu sou palpiteiro, ele é economista e matemático. Mas será que as duas coisas conversam, apontam na mesma direção, ou vocês acham que caminham paralelamente ou até indo para lados contrários aí nas previsões, nas análises? Até aqui eu acho que nós convergimos mais do que divergimos. Eu acho que o desafio da campanha do Alckmin vai ser usar todo esse tempo para mostrar porque que ele é diferente, porque que ele é melhor do que o candidato que está na frente dele. Eu acho que esse vai ser o desafio. Então, Maurício, você como um economista de matemática e você como um palpiteiro, eu queria ouvir a opinião de vocês por um fator que é o seguinte: ao longo das eleições, desde a redemocratização, se fala muito em alianças de partido, principalmente nessas épocas eleitorais, para tempo de TV. Nessa eleição, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque o cenário é muito incerto, mas aí vem um sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro, que se lixa para o tempo de televisão. Ele não também está preocupado com alianças, não está preocupado com grana do fundo partidário. A gente pega a campanha de 2014 da Dilma Rousseff, foram declarados pouco mais de 300 milhões, depois a Lava Jato descobriu 1 bilhão investidos. O Bolsonaro declarou que pretende gastar 1 milhão apenas. Tempo de televisão, ele tem pouco mais de 15 segundos, só que nas redes sociais ele está disparado à frente dos outros. O programa dele do Roda Viva de 2 semanas atrás passou de 5 milhões de views. Na Globo News, sexta-feira, mais de 1 milhão de views. Seguidores no Facebook também massacrando os outros. Você é da campanha, Caio? Pergunta, Caio. Não, eu sou informado. Como se explica isso? Como é que se explica isso? Não, veja, eu mencionei anteriormente o fato de ele ter uma imagem de militar, de ele estar personificando esse clima de insegurança, etc, etc. Agora, eu acho que neste momento ele não poderia dizer nada diferente do que ele está dizendo. Quer dizer, é um fato de que ele terá no máximo 15 segundos, então ele não pode dizer, eu gostaria de ter 3 minutos. Ele não vai ter 3 minutos, vai ter 15 segundos. Ele não pode se desmentir, né? Ele teve dificuldade para arranjar um vice. Arranjou o general Mourão, não era o sonho de consumo dele. Então você veja, ele na verdade, nesses quesitos, ele está muito abaixo da própria Marina, que arranjou um bom vice e que tinha alguns minutos de televisão, né? Então eu penso que se você me pedir para apostar, é como jogar uma moeda para cima. Ele vai murchar ou vai crescer? Eu diria, ele vai murchar, porque ele tem um nível de rejeição altíssimo, né? O espaço de aumento dele é muito pequeno.
Se não me engano, a última pesquisa mostrou 65% de rejeição. Ele está aí com 20% de preferência, é um espaço muito pequeno para crescer. Mas eu queria fazer um ponto importante também, que além das redes sociais, a gente tem uma inserção nos principais telejornais noturnos do Brasil, onde os candidatos, os principais colocados, a campanha indica onde o candidato vai estar e tem um microfone aberto com 30 segundos, uma cobertura igual. Sim. E vão ter 44 aparições. Então a Marina Silva e o Jair Bolsonaro, que não vão ter no TPTB, eles têm que maximizar essas aparições, que são aparições espontâneas e que estão no meio do telejornal. Isso é muito importante. Isso. Queria só para aproveitar o Maurício aqui e falar da questão da rejeição, né? Os candidatos que estão liderando ali, né, na pesquisa, ou no cenário com Lula, ou sem o Lula, ou Jair Bolsonaro, são os que mais têm rejeição também, né? Como essa percepção chega e se chega no eleitorado a ponto de interferir, né, na maneira dele atuar ali na urna ali, decidir o voto dele? Eu acho que assim, como a gente vai ter uma eleição em primeiro turno muito diluída, né, em termos de número de candidatos, eu acho que a estratégia dos candidatos, principalmente o caso do PT e do Bolsonaro, é garantir que a base deles vote, né? E no segundo turno é sempre um referendo, né? Um plebiscito. E aí, dependendo de quem for, é um duelo de rejeições. É por isso que um candidato, quando falava um candidato de centro, em teoria, ele pode ter vantagem, porque ele pode ter uma rejeição menor no segundo turno. Mas assim, a tática agora no primeiro turno das candidaturas é falar com a base e garantir que os eleitores vão estar lá, né? Ô Lamonier, a pergunta se o Lula, o que acontece com o Lula daqui pra frente nessa eleição, na tua opinião, ela é de $1 milhão ou ela é de R$1? Porque eu vejo os analistas falando com muita facilidade, não, ele não estará, mas é intrincado ali a questão jurídica ali, né? É muito intrincado. Agora, veja bem, os ministros, os tribunais superiores, no caso o STF e o TSE, estão muito queimados, né? Fizeram muita bobagem nesses últimos 2 anos. E eu acho que dizer que o Lula é elegível seria um ato de coragem realmente extraordinário, porque violaria frontalmente a lei da ficha limpa, né? Sancionada pelo ele mesmo. Uhum. Exatamente. Então, se você está condenado a 12 anos de prisão, você é candidato a presidente da República, e como é que fica a lei da ficha limpa? Eu acho que os juízes, mesmo a segunda turma do STF, teriam que estar num dia de coragem fantástico para tomar uma decisão como essa. Olha aqui, a gente já retoma aqui com o cientista político Bolívar Lamonier e também com o Maurício Moura, economista aqui à frente do Instituto Big Data, para falar sobre essas eleições e responder também as perguntas dos nossos ouvintes que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí! O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente! Nossos convidados de hoje aqui no Morning Show são o cientista político Bolívar Lamonier, sócio-diretor da Augurium Consultoria, e o economista Maurício Moura, fundador e CEO do Instituto de Pesquisas Ideia Big Data. Seguindo aqui nas nossas indagações, aqui nas nossas dúvidas com relação a essa eleição, vamos falar do caso Ciro Gomes, por exemplo, para a gente retomar aqui. O Ciro, na visão de vocês, foi mais prejudicado pela perda aí dos galanteios junto ao Centrão, perdeu para o Alckmin o apoio do Centrão, ou pela conquista da neutralidade por parte do PT junto ao PSB? Esvaziou o Ciro Gomes, né? Isso é uma dúvida, foi uma coisa planejada pelo Lula para não apoiar o Ciro Gomes. E eu acho que a explicação é muito simples. O Ciro Gomes é um sujeito que tende a expandir o seu raio de ação. Ele não é pau-mandado, ele não é um poste. Então o Lula nunca quis um concorrente, né? Ele evidentemente afastou o Ciro Gomes para não ter um concorrente na vida política do Brasil. Agora, o segundo fator, o Ciro sempre tende a se derrotar a si mesmo, né? Com as coisas que fala, com o modo que fala, um certo ar de truculência. Você imaginar o Ciro formando uma base no Congresso para votar uma emenda constitucional é como você tentar com a sua, a olho nu, assim, descrever a superfície de Marte. Posso te fazer um desafio? Por que então que o Bolsonaro, que tem esse mesmo perfil de falar as coisas... É autêntico, pô. Então, ele tá lá com esses percentuais altos aí na pesquisa. Mas o Bolsonaro está fazendo a imagem do que não é político.
entende? Ele passa a imagem como se ele não tivesse sido deputado. As pessoas não sabem realmente que ele foi deputado durante 29 anos e que sempre votou o contrário do que ele está dizendo agora. Quer dizer, ele está fazendo bem o papel do outsider. O Ciro não tem que fazer papel de outsider, ele foi governador do Ceará, né? Ele foi ministro por alguns dias, no tempo do Plano Real. Quer dizer, o Ciro é político. Sim. Só que um político desengonçado, ele não é um sujeito confiável para o político típico do Brasil, que é cauteloso. Mas são discursos diferentes também, né? O Bolsonaro fala quem manda é a só família, pelo estilo, é Deus. assim, né? O De Ciro fala que quem manda pelo sou temperamento. Sim. Né? Acho que eu acho que a perda do PSB foi muito ruim pro Ciro, né? Porque o PSB hoje é um dos partidos que mais governa estados no Brasil. Eu acho que ele não perde capilaridade. Acho que ele perdeu bastante com isso. Fala, Joel. Ontem ele falou em porrada, né? Desses dois lados, né? Que levou uma rasteira dos dois lados do Ciro Gomes, né? Tá reclamando aí, né? Mas, Maurício, 2016, eu acompanhei a política americana e lá essa coisa dos dados aí, né? O pessoal usa muito nas pesquisas, acompanhei, divertido, apostei. E no final, todas as previsões com a mais moderna tecnologia ali de ciência de dados se equivocaram, né? Os institutos mais sérios ali erraram. Dá para acreditar nas pesquisas, assim, nesse momento? A gente está discutindo sobre algo que vai mudar tudo ou já dá para prever? O cara é CEO de uma empresa de pesquisa, Você vai falar, cara, não dá. Tá descreditando o trabalho do cara. Vamos ouvir. Eu acho assim, em primeiro lugar, que todas as pesquisas de âmbito nacional nos Estados Unidos acertaram, porque a Hillary ganhou com quase 3 milhões de votos de diferença. O problema é que lá, pelo candidato vencedor. Pelo sistema eleitoral, ele ganhou nos estados que precisava ganhar. Eu acho que assim, tem um desafio inerente às pesquisas de opinião hoje, é que as pessoas hoje são expostas a conteúdo e informação com muito mais intensidade e volume do que há 5, 10 anos atrás. Então, a dinâmica de formação de opinião hoje é muito mais rápida e o desafio das pesquisas e das diferentes metodologias aqui é acompanhar isso. Isso realmente é um desafio. O cidadão ele tem, nessa campanha mesmo, a gente tem um estudo na universidade lá em Washington que na última semana do Trump versus Hillary teve 80 eventos que podiam mudar o voto. Em 89, no Brasil, nas últimas 2 semanas, só teve um evento, que foi a questão do Lula e do Collor, o negócio do aborto. Então, as pessoas recebem muito mais informação em pouco tempo. Então, as pesquisas têm o desafio de acompanhar isso. Ô Maurício, o que os dados dizem sobre a possibilidade do Bolsonaro ir para o segundo turno? Eu acho assim, do ponto de vista de o que é favorável ao Bolsonaro hoje, o desfavorável, o professor Bolívar falou, que é a rejeição dele, mas o que é favorável? O percentual de voto espontâneo dele nas pesquisas hoje é muito alto para os padrões, assim, né? As pessoas, o voto espontâneo é quando você pergunta sem dar opção para o entrevistado. Sim. Não menciona o nome. Não menciona. Hoje ele tem entre 10% a 15% de voto espontâneo. Esse é um voto essencialmente masculino, alta renda, enfim. É difícil desconstruir esse voto. Então, assim, o objetivo tático do Bolsonaro é manter esse voto, porque se ele mantiver esse voto, ele está no jogo para ir para o segundo turno. Deixa eu perguntar para os dois aqui, quem vocês colocam no segundo turno? Quem vocês acham que chega no segundo turno? Ouvi dos dois. Tem eu. Então, os questão de mim. Eu acho que é o Alckmin e o Haddad. Acho. Alckmin e Haddad? Então você bota fé nessa transferência de votos aí. O Zé Maria falou também. Eu acho que o Bolsonaro não sustenta os 20%. E uma das razões de eu achar isso é exatamente o que o Maurício falou, que o eleitor dele, além de masculino, tende a ter uma renda mais alta do que a média. Essa pessoa vai ver o vazio programático do Bolsonaro, vai ver a incoerência do que ele diz com o coordenador da campanha dele, que é o Paulo Guedes. Essa pessoa pode mudar uma parte grande do voto dele. O tempo de televisão dele é muito pequeno, ele não tem base partidária. Então, eu aposto muito, eu tendo a pensar, eu chego a apostar mesmo que ele vai murchar para 10%, alguma coisa assim. Agora, o Haddad, com a transferência de votos do Lula, de 10% ele passa, né? Mas o pessoal que flutua no centro não enxerga no Ciro Gomes uma figura de um pensador? Porque o Ciro, ele é bom de fala. Ele convence quem não entende muito de eleição que ele é um sujeito isento, que ele é inteligente de economia. Essa não é a imagem que eu tenho dele, não. Acho que ele é bom de gogó. Né? Exatamente o que eu tô falando. Ele não convence aquele cara que não é muito ligado. Ele não me passa a ideia de quem tem conteúdo. Né? Ele não me passa a ideia de quem tem noções sequer primárias de economia, né? Ele é uma pessoa de muito pouca formação. Ele é um sujeito falante. Quer dizer, ele é uma versão bastante piorada do Brizola, que era um grande orador, mas não sabia coisa alguma de nada, né? Então, eu acho que o Ciro não inspira confiança na classe média brasileira, que seria a base necessária dele.
E, portanto, eu não acredito que vá além de mais ou menos onde ele está, aí, 6, 7%. Eu queria saber, na opinião de vocês, quem foi que mais ganhou com o anúncio dos vices? Que nós temos já agora definido, né? O Alckmin com a Ana Amélia, aliás, Eduardo ele se Jorge vangloriou, Marina, né, de ter conseguido aí a Ana Amélia, a Marina com o Eduardo Ciro com a Cátia Abreu. Ciro com a Cátia Abreu, que tem a questão do agronegócio. Quem que vocês acham que conseguiu ganhar mais com esse anúncio? Eu não tenho a menor dúvida que foi o Alckmin. Ele ganhou uma senadora de peso, respeitada, de um estado importante. Ele pôde realmente se vangloriar de que conseguiu conquistá-la, ela não estava definida por ele. Em segundo lugar, a Marina, com o Eduardo Jorge, uma pessoa respeitada, não só na esquerda, mas respeitada de um modo geral no espectro político. Eu acho assim, assumindo que uma das demandas da população é a questão da ética da corrupção e os partidos que o Alckmin se aliou têm sérios passivos em relação a isso, o fato da senadora Ana Amélia não estar envolvida em nada e ser uma senadora independente, eu acho que ele ganhou, do ponto de vista de narrativa, foi positivo para ele. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a presença do economista Maurício Moura com a gente no Morning Show, também o Bolívar Lamonier, cientista político, falando aí das eleições e das expectativas com relação a essa importante eleição que o Brasil vive daqui a 2 meses exatamente, hoje dia 7 de agosto, né? Em 7 de outubro teremos aí as eleições, o primeiro turno das eleições. Obrigado pela presença de vocês aí, viu? Muito obrigado. Grande prazer, Obrigado. Bom dia. Agora 11h15, o horário de Brasília. Simbora aqui para a reta final do Morning, né? Dessa terça-feira, mais cedo a gente falou aqui da morte horrível da advogada Tatiane Spitzner. Como é que tá a nossa hashtag aí? Meta a colher, Vini. Hoje entramos nos TTs, hein, Edgar? A Paulinha vai ficar orgulhosa de você, então. Então né? nós vamos ter isso aí. Muito bem. Pois é. Então hoje teremos prêmio no final do programa. Vamos lá, com as opiniões aqui dos nossos ouvintes, como a da Cláudia Silvestre, que diz o seguinte: qualquer atitude de violência deve se meter a colher, sim, e se possível, num caso como esse, meter a mão no agressor. Esse tal Felipe Manvalher passou de todos os limites, merece júri popular e apodrecer na prisão. Monstro, hashtag meta a colher. Mais uma interação do Robson, que diz hashtag meta a colher com cuidado, não tente intervir uma briga de casal, denuncie que é melhor, pois você pode botar sua vida em risco e o casal ainda por cima pode voltar à sua rotina anormal de tapas e beijos. Isso é um pouco do que a gente falou também no início do programa, né, Edgar? Ter um certo cuidado também na hora de meter essa colher. E o @alguém, né? Então alguém disse hashtag meta a colher, já meti, vi uma moça apanhando e corri na direção deles para defendê-la, enquanto chamavam a polícia. O rapaz foi preso e minha amiga e eu ficamos até as 3 horas da manhã testemunhando a favor da moça e da PM, pois ele reagiu à prisão. Um monstro. São essas as interações dos nossos ouvintes na hashtag meta a colher, Edgar. Ô Vini, vou seguir contigo aqui. Olha, o cantor Jorge Ben foi alvo de um protesto de mulheres durante um show que aconteceu na Concha Acústica em Salvador. Que história é essa? Conta pra gente. Pois é, sabe que o Jorge Ben tem aquela música gostosa, né, Edgar? E aí, quando ele vai cantar essa música no final do show, ele pede para algumas mulheres subirem ao palco para dançar, para cantar junto com ele. Foi isso que ele fez lá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia. Pediu para 9 mulheres subirem ao palco. O que tinha de coincidência entre essas 9 mulheres? O que tinha de coincidência? Todas elas eram gostosas, mas também eram brancas. E aí começou ali uma reclamação, principalmente de 2 mulheres negras que queriam subir ao palco e foram ali impedidas por um segurança. E aí começaram a fazer esse protesto, né? Chamar até o próprio Jorge Ben de sexista e começaram a gritar: cadê as pretas? Cadê as pretas? Cadê as pretas? Nesse caso é mais o racismo, né, que pega do que o... Também. Da questão estética, né? Exatamente. Também. E aí nós temos um vídeo aí, Murilo, pra rodar, pra gente ver um pouquinho aí desse momento. Olha lá, gritaria. Parou o show, parou o show, já tinha algumas mulheres ali. Não, e a Concha Acústica lá no Teatro Castro Alves lotada.
lotada. E se vocês Pera aí, repararem mas eu tô aqui, vendo uma ali. se vocês repararem aqui no canto direito da nossa tela, tem uma mulher ali conversando com um dos seguranças, tentando entrar no palco. Aí ela percorre um pouco ali o palco para ver se consegue subir. Olha lá, tem uma mulher que grita, né? Isso aí, me representa. E o Jorge Ben tentando acalmar, né? Aí tem um homem que grita também, o Jorge Ben fala, você não tem o direito de falar que você é homem, eu tô chamando as mulheres. Você não. Aquela confusão até o momento em que as duas sobem no palco. E são ovacionadas. São ovacionadas. Aí uma tenta até pegar o microfone ali do Jorge Ben para poder falar alguma coisa. Então foi um momento aí um pouco atípico e de uma questão de representatividade. E aí depois, Edgar, o grupo Capoeira Mulher colocou um post no Instagram falando um pouco sobre a situação e dizendo que, primeiro, a brincadeira é sexista por si só. É isso que eles falam, mas que já poderia ser evitada. Mas tem um outro problema maior, segundo elas, que é o seguinte: o perfil das mulheres que o cara da produção entende como sendo gostosas, as 9 meninas que subiram ao palco eram magras e brancas. Cadê as pretas? Cadê as gordas? Cadê a diversidade de gostosas no palco? Nada. Cara, até isso querem problematizar. Tá misturando umas coisas aí, né? Uma coisa é ser contra a ideia de que existe mulher mais bonita ou menos bonita. Isso é complicado. Agora, que a beleza de todas as cores seja valorizada. Isso é positivo, né? É positivo e fica como um registro válido da reivindicação. Então, se eu entendi o que você acho, exato. colocou. Essa coisa, pô, tem mulheres bonitas de todas as cores, de todas as raças. Eu acho isso. Agora, parece que parte do protesto aí é contra a própria ideia de que existam mulheres mais bonitas e outras menos. Isso, desculpa, existe diferenças, pô. Vocês me perdoem a palavra, mas é a única que eu consigo encontrar. Que babaquice sem limite. Primeiro, eu vejo uma incoerência. As mulheres vivem falando, não é pra ficar tornando a mulher objeto. Aí o cara vira e fala, eu quero que suba ao palco as mulheres gostosas. Aí não é chamada, eu sou gostosa assim, me chama. Pô, você não vive chorando pra não ser sexualizada, não ser... objetificada. Tem que chamar as negras. O post diz isso, né? Que a brincadeira é sexista, mas que já que tem a brincadeira... Seu Jorge, essa primeira parte as pessoas não conhecem, o seu Jorge é negro. Se ninguém contou, ele é negro. Como é que vai chamar o cara de racista? Seu Jorge, você falou? O seu Jorge não, desculpa. O seu Jorge também. É que o seu Jorge também é. Olha, velho. o Jorge Ben, desde que ele é Jorge Ben, eu acho que ele... Não porque a música é mais nova, né? A música depois dele ter mudado o nome pra Jorge Benjor. Ele faz isso há 15 anos, ele falou. Ele falou isso no final da apresentação. Cara, é o que eu falo aqui. Eu acho que assim, os tempos mudaram. Ele tem que reconsiderar isso. Faz parte. Na Bahia, o cara fazer um show em Salvador. Mas tá falando da cor daí, né? Da diversidade. Você acha também que falar que uma mulher, tipo, magrinha, assim, é mais bonita do que uma... entender que a pessoa gostosa, ela não pertence a uma cor específica, a uma classe específica. Por isso. Tem um produtor, exato. Tanto que depois no post aqui do grupo Capoeira Mulher, elas falam o seguinte, ó. Perto de nós, essa negra linda aí da foto, né, do vídeo, pediu a pulseirinha a ele e ele disse claramente, ele, o cara que tava escolhendo, né? Você não. Eu ouvi. E ela reagiu, oxe, e por que eu não? Porque foi só a música começar que essa preta parou o show para mostrar que vai ter preta sim. Olha aí, bom. Peraí, mas aí tem Bem-vindo ao novo... Acho válido, acho válido porque sim, cara, as pessoas têm um preconceito racial aí, tem mulheres bonitas de ela tá falando... Também acho, ela tá tô com você, Joel. Que essa mulher que a gente viu agora subindo no palco, ela antes pediu pra esse cara que tava selecionando as mulheres pra subir no palco pra pegar a pulseirinha e ele olhou pra ela e falou, você não. Tipo, eu quero subir, eu quero ser selecionada gostosa, e o cara olhou e falou, você não? Mas aí tem a imagem. Às vezes o cara. Putz, meu, para. Teria que ver que se é por ser negro ou se era por não ser gostosa. É outra consideração. Mas pode ter sido pela raça sim, pode ter sido pela cor sim, isso existe. Vamos ver o som, ó. O som é esse aqui, ó. Agora é costa. Dessa gostosa.
amor de Deus. Grande Jorge Ben. Tá indignado. Dá pena. Pô, você tava sumido, hein, meu? Só você pra dirimir essas questões. Jorge Ben é um baita, cara. Baita. Vamos fechar com você então, Caio, pra você não ficar tistinho, vai. Vamos falar aí da a aparência do José Serra ali, que deixou, inclusive, ano passado, o Ministério das Relações Exteriores. Parece que tem uma justificativa. Ele já alegava uma doença, mas agora foi descoberto algo mais grave ainda, né? Foi num exame de rotina, descobriu-se um câncer de próstata no José Serra, que ainda é senador, está com 76 anos. Os exames mostraram que é um tumor ainda bem no início. Então, o que os médicos tomaram por decisão é pegar esse tumor, mandaram para uma equipe médica nos Estados Unidos para fazer a análise do material para saber qual que é a gravidade ou não. Mas o que se sabe até agora é que esse tumor na próstata ainda está no estágio inicial. Ou seja, o tratamento deixa como tá e vai tentando, à medida do possível, ao máximo que der, ir postergando ou ir adiando uma cirurgia, uma retirada e tudo mais. Enfim, uma radioterapia. Essa é a primeira decisão da equipe médica. Mas, claro, a análise desse material que está sendo feito por uma outra equipe médica nos Estados Unidos é que vai dizer, com certeza, com precisão, a gravidade. Inicialmente, sim, ainda está bem no começo, o que é uma notícia boa para ele, evidentemente. Falado. E aí, então vamos lá, Vini, para os nossos tuiteiros vencedores. Temos aí, né? Afinal de contas, fomos para os TTs. É a Cláudia Silvestre, cara. Cláudia Silvestre do @CláudiaCSM. Vou entrar em contato com você. Falado, Vini. É isso. Olha, a gente ficou devendo aqui os vídeos do WhatsApp, tivemos um problema aqui, mas amanhã a gente retoma a normalidade dos serviços, tá bom? É isso aí, vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a tua participação, o teu prestígio, tua audiência, e a gente volta amanhã aqui na PAN. Cuidem-se! Morning Show.